Deus seja louvado. Sou a irmã Raquel, do Maranhão, em Caxias. Estou aqui gravando testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, no ano de 2009, né? Eu estava passando por uma tribulação onde eu achava que era aprovação, mas não era uma aprovação, não. Era só uma tribulação, uma fraqueza que eu estava passando. E aí eu ia às vezes no culto e falava para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo a minha prova? Olha o tamanho da minha prova, Senhor. O Senhor não está vendo? Olha, irmãos, o que eu falava para Deus, na no meu pouco entendimento, na minha pouca força, eu falava essas palavras. Um dia, Irmandade, eu fui congregar. E aí cheguei e falei essas palavras. E quando chegou a hora da palavra, eu falei essas palavras novamente. Irmandade, num determinado momento, o irmão que estava presidindo, ele veio pro lado das irmãs e eu sinto no primeiro banco. E ele apontou e falou: Você diz que está passando por uma prova e falou que eu não estou vendo a tua prova? Você acha que isso é uma prova? Mas eu vou colocar uma prova na tua vida para tu saber o que é prova. Mas eu serei contigo em todos os momentos. Irmandade, e foi de imediato eu sabia que aquela palavra tinha sido comigo. Eu sabia que estava falando comigo. Porque a Irmandade foi muito nítido. Eu estava conversando e o irmão veio e apontou na minha direção e falou como se tivesse só nós dois, eu e Deus. Irmandade, mas mal eu sabia o que iria acontecer. Depois metida contra um câncer, né? Aonde ele veio ainda a atingir, foi câncer na tireoide e atingiu pulmões. Mas, Irmandade, como Deus falou que Ele iria colocar essa prova para me saber o que era a prova, mas iria estar comigo a todo tempo. Então, foram muitas obras, muitos movimentos, ao qual eu vou, quando Deus me fizer sentir, eu vou contar muito dessa parte, mas agora tenho uma obra para contar. Se der mesmo áudio, eu posso contar até umas 3, mas eu sinto de contar a primeira. Irmandade, aí estava perto de eu fazer uma cirurgia, que eu fiz uma cirurgia muito delicada, Irmandade. Muito delicada a cirurgia que eu fiz, né? A qual eu nem sabia que tinha atingido o pulmão, mas já tinha atingido o pulmão, né? Então, para vocês verem a gravidade da cirurgia. E aí, Irmandade, um dia eu fui ao culto e aí minhas palavras mudaram, né, Irmandade? Meu entendimento, meu temor caiu no meu coração e tudo mudou. E aí aí eu fui no culto, aí eu perguntei para Deus, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor pode tudo. E eu sei o que o Senhor tem o poder na mão. E que o Senhor pode me tirar dessa prova. E que o Senhor pode ir comigo e me libertar. Eu creio, Senhor, mas eu também sei, Senhor, que se for do teu querer, o Senhor pode me recolher. Aí, Irmandade, eu falei assim, Senhor, será, Senhor, que eu ainda vou ter outras oportunidades de vir aqui em tua casa, honrar e bendizer teu santo nome, Senhor? E aí eu falei isso, Irmandade, e logo após tinha um testemunho.
Quando a Irmandade começou o testemunho, veio uma irmã muito alta, veio e começou a testemunhar do filho dela, que um caminhão tinha passado por cima da barriga do filho dela. Irmandade, eu não sei qual era a idade daquela criança, mas pelo que eu não vi, porque eu vi a criança, ele deveria ter, só pelo tamanho que eu vi, ele deveria ter numa faixa de 2 a 3 anos. Nada mais do que isso. Ele era muito pequeno, Irmandade. Muito pequeno. Pela idade, pelo tamanho que eu vi, era essa a idade que eu dava. Aí, Irmandade, a mãe dele, enquanto a mãe dele estava testemunhando, Irmandade, aquela criança, eu como falei, que eu sento no primeiro banco, aquela criança, ela deitou, estava só ela e eu no primeiro banco, ela deitou e colocou as mãozinhas. Irmandade, eu sei que não foi ela, sei que Deus usou ela, porque uma criança normal ela não poderia ter feito o que ela fez. Ela deitou, colocou a mãozinha e aí, Irmandade, eu olhando para a mãe dela, olhando o testemunho, né? Quando eu dei por mim, eu olhei para ele. Irmandade, eu me lembro até hoje. Na hora que eu olhei para ele não falou uma só palavra ele não falou, mas o olhar dele, com o olhar dele, ele me disse isso. Tu não tá me vendo aqui? Tu não tá ouvindo a obra que Deus fez na minha vida? Acaso o mesmo Deus que é o meu não é o teu? Acaso o mesmo Deus que fez essa obra na minha vida não é capaz de fazer na tua? Irmandade, aquele olhar daquela criança começou a falar comigo e eu comecei, uma hora eu me assustei. E aí quando eu senti assim um temor, algo, eu olhava para a mãe dele e a mãe dele contando o testemunho, aí voltava a olhar para ele e ele me falava mais coisas só pelo olhar. E eu olhava para a mãe dele e olhava para ele. E aí a Irmandade foi até ela terminar o testemunho. Quando ela terminou o testemunho, a Irmandade, ela à frente e ele foi atrás. Antes dele ir, ele ficou pareado comigo, já no salão, né? E levantou a mãozinha. E aí eu vi. Foi uma obra que eu contemplei com meus olhos. Eu vi a marca do pneu do caminhão na barriga dele. E aí, irmãos, porque aquilo me deu força, que Deus falou comigo através daquele santo de Deus, porque nosso Deus é aquele que tem poder para tudo, toda honra, toda glória e todo louvor, Irmandade seja dada a nosso Deus. Vou contar outra obra, irmãos. A paz de Deus, irmãos. Em continuação, irmão, ainda da parte da enfermidade, como eu falei, Deus fez muita obra, mas eu sinto de contar outra obra. Meu cabelo começou a cair, Irmandade, meu cabelo começou a cair muito, 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 que o piso da minha casa é branco, e o piso da minha casa, por ser branco, aí é que dava mais para ver o tanto de cabelo que caía. Caiu tanto que o ralo do banheiro da minha casa foi obrigado a ser quebrado porque tinha muito cabelo. E aí, Irmandade, eu tenho um filho que ainda não serve a Deus, né? Que ainda não se batizou, né? E aí, Irmandade, no meio daquela prova terrível, daquele deserto, mas eu vou lhe dizer, Irmandade, para todos os irmãos que estão ouvindo, Deus não manda, não leva a gente para um deserto sem mandar um anjo para a gente. Porque quando a gente acha que a gente está só, Deus está bem pertinho. E aí, Irmandade, no meio daquele deserto, um dia meu filho falou comigo: Mamãe, por que a senhora não corta o cabelo já que ele está caindo?
Irmandade, aí os irmãos prestem bem atenção nesse testemunho. Irmandade, ali me caiu uma tristeza enorme, que meu filho não sabe a dor que eu senti quando ele falou isso, porque mesmo antes de eu servir a Deus, mesmo antes, quando eu estava servindo o mundo, eu nunca senti desejo de cortar meu cabelo. Cortava, sim. Cortava, estava seguindo o mundo, né? Nas modas do mundo, e eu cortava. Mas todas as vezes que eu cortava meu cabelo, eu chorava. Então aquilo me bateu uma tristeza de alma, meu filho olhar, ver aqui, falar aquilo, né? E aí eu falei, meu Deus, no meio desse deserto, Senhor, o inimigo ainda vem usar o meu próprio filho, porque é assim, Irmandade. Às vezes, até quem a gente ama, o inimigo usa para nos abater, para nos atacar. E meu filho era novo, né? Porque já faz 12 anos e só agora ele fez 26 anos. E aí, Irmandade, eu fiquei. E aí eu virei para ele e só falei assim, meu filho, Deus proverá. Só isso que eu falei, Irmandade. Mas Deus sabe o quanto meu coração estava destruído. Eu não tinha palavras para falar e Deus colocou na minha boca essa palavra, né? Mas, Irmandade, eu digo para vocês, quem me conhece sabe dessa história, sabe o que aconteceu. O meu cabelo caía, Irmandade, mas ele nunca desceu porque era o mesmo volume e o mesmo tamanho. O mesmo volume, o mesmo tamanho ele tinha. Ele não mudou. Mas na minha casa era aquele monte de cabelo e aquela prova. E a Irmandade, quando foi à noite, eu fui congregar numa tristeza de alma. E a Irmandade, eu fui congregar, e aí tudo congreguei, Deus mandou a palavra. Quando eu ia saindo, Irmandade, que eu estava no aro, né, onde ficam os porteiros, um irmão, e ele me saudou, e eu estava nesse dia com a trança muito grande, né, porque o cabelo era grande. E aí ele pegou na minha trança e puxou assim e falou, você tá vendo esse cabelo, porteiro? Aí o irmão baixou a cabeça dizendo que estava vendo. Ele disse, irmão, porteiro, esse cabelo tem virtude, irmão. Irmão, esse cabelo tem virtude, irmão. Irmão, quando aquele irmão falou aquelas palavras, eu fui lá no céu e voltei, irmão, porque muitos irmãos não sabiam da minha prova, não porque eu tinha vergonha, mas porque Deus não preparou. Muitos sabiam, mas muitos não sabiam. Ele não sabia de nada. E ele foi e falou isso. E ele foi até lá no portão, no último portão da saída, falando isso. Esse cabelo tem virtude. Esse cabelo tem virtude. E eu com o olho duro olhando para ele e ele olhando para mim falando essas palavras. Eu louvo e engrandeço a Deus, irmão, que eu saí dali. Só Deus sabe a alegria de alma que eu estava sentindo quando eu saí. E fui para minha casa. E aí, irmão, começou um processo a qual eu ainda não tinha visto, Irmandade. Foi necessário o meu filho falar isso para me ver. Eu, Irmandade, como sempre eu fazia, penteava o meu cabelo e o cabelo caía muito, muito mesmo. Mas de manhã estava do mesmo tamanho. Todos os dias eu falava, eu fazia isso. Uns 7 dias, Irmandade, eu comecei a notar que eu penteava o cabelo e o cabelo estava do mesmo tamanho. Um dia estava no mesmo tamanho, o outro dia estava maior. Um dia estava no mesmo tamanho, o outro dia estava maior. Aconteceu isso, Irmandade, um mês. Com um mês, Irmandade, o cabelo parou de cair. E eu estou aqui louvando, engrandecendo o nome daquele Deus, do nosso Deus que todo tem poder para tudo. Todo o poder foi dado a Ele na terra e no céu. Eu estou honrando e glorificando o Deus que pode tudo. Deus seja louvado.
Irmandade, eu vou contar mais esse testemunho, Irmandade. Mais essa obra que Deus fez, Irmandade. Para a honra e glória do nosso Deus. A paz de Deus, queridos irmãos. Irmãos, no meio desse deserto, ao qual os irmãos já sabem, meu filho, irmãos, não era ainda batizado quando ele ainda não era batizado quando Deus fez ele sentir que ele ainda iria tocar um violino. Ele ainda não era batizado. Ele ainda iria tocar um violino. E aí, Irmandade, meu filho com 12 anos, louvado seja Deus, batizou. Eu no meio dessa guerra toda, desse deserto que eu tô falando. Meu filho batizou com 12 anos, Irmandade. E aí, Irmandade, quando ele batizou, ele batizou em março e ele faz aniversário em outubro. E aí um dia ele falou assim, mamãe, eu quero um violino. Ô, Irmandade, outra dor, outra prova que eu passei. Porque eu não tinha condição de dar um violino pro meu filho. E só Deus sabe a prova que eu estava passando e ouvi o meu filho falar aquela parte. E aí, Irmandade, o meu filho falou. Aí eu falei, meu filho, mamãe não tem condição de lhe dar um violino agora. Esse é o meu filho mais novo, eu tenho 2 varões. E esse é o meu filho mais novo, a qual hoje tem 21 anos. É servo de Deus desde os 12 anos. E agora está noivo e eu peço aos irmãos que já orem por ele. E aí, irmandade, e eu falei, meu filho, mamãe não tem condição. E ele falou, mamãe, mas tá perto do meu aniversário, eu vou pedir, eu não vou pedir nada não, eu vou pedir dinheiro. Irmandade, eu falei, fiquei na comunhão e falei, pois peça, meu filho. Mas aí, Irmandade, a fraqueza bateu, né? Nós sabemos, Irmandade, que quando é para servir o mundo, até que às vezes dinheiro aparece, né, Irmandade, para as coisas do mundo. Mas quando é para as coisas de Deus, as coisas começam a mudar, né? Aí, Irmandade, chegou o aniversário, ele ganhou o dinheiro, mas eu vou dizer que não dava para comprar nem um terço do violino, nem a metade do violino. Imagina o violino todo. E aí, Irmandade, meu filho ficou muito triste quando eu vi ele daquela tristeza. E aí ele falou, mamãe, o dinheiro não dá para comprar o violino. Eu digo, dá não, meu filho, não dá não. E aí, Irmandade, quando eu vi, aquelas palavras já estavam saindo da minha boca. Quando eu vi aquelas palavras que estavam saindo da minha boca, eu olhei para ele e falei assim, meu filho, nós não podemos comprar esse violino, mas o Deus que nós servimos pode mover céus e terra para o nome dele ser glorificado. Ele pode mover uns irmãos do Brasil. Aí eu falei outra parte. E até fora do Brasil. Só para o nome dele ser glorificado, meu filho. Aí ele falou, mamãe? Eu digo, é. Aí ele falou, pois mamãe, pois se Deus me der um violino, esse dinheiro aqui vai ser para me entregar na reunião de jovens, né? O dinheiro, a coleta. E eu guardei, peguei um envelope e guardei o dinheirinho lá, né? Para dar na coleta. Irmandade, foram necessários só 2 meses. Dentro de 2 meses, Irmandade, o primeiro violino chegou. Deus moveu o coração de uma irmã aqui mesmo do Brasil, para o nome dele ser glorificado. Mas quando ele fala, está falado, quando ele decreta, está decretado. Ele falou, colocou na minha boca que poderia usar até irmão de fora do Brasil. Chegou o primeiro esse do Brasil com 7 dias. Se eu não me engano, foi com 7 dias. Ou foi com 15 dias. Não passou disso. O segundo
violino. Deus moveu um irmão da Espanha para mandar outro violino para ele. Esse foi o segundo violino. E para a obra ser gloriosa e completa, Deus ainda colocou no coração de outro irmão do Brasil para ter o terceiro violino, Irmandade. Esse terceiro, eu digo que eu não cheguei nem a ver esse terceiro violino quando ele chegou aqui na minha cidade, que nenhum dos três irmãos é da minha cidade, né? O outro é até fora do Brasil. Quando chegou da minha cidade, já foi direto para um irmãozinho que meu filho sentiu de doar para ele também. Então, Irmandade, eu estou aqui para glorificar a Deus, porque Deus é aquele que tudo pode e ele move céus e terra para o nome dele ser glorificado. Então, Irmandade, no meio desse deserto a qual eu passei, Irmandade, eu vi muitas bênçãos e eu digo com toda certeza, Irmandade, que hoje eu sou mais crente, eu sou mais serva de Deus, Irmandade, porque eu passei pelo deserto, mas dando glória a Deus. Passei por esse deserto, Irmandade, mas Deus sempre mandou um anjo comigo, Irmandade. Nós estamos aqui agora em 2021, Irmandade, e Deus já fez muita obra, e eu estou aqui dizendo que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é aquele que tem compaixão dos seus servos, Irmandade. Eu termino rogando aos irmãos que ora a Deus por mim, pelos meus filhos, né? Que Deus tenha compaixão e que Deus faça mais movimentos cada vez mais na minha vida e na vida dos irmãos. Fique todos na santa paz de Deus.